Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos de Torá, do Beit Midrash Neshama. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Temos a honra de receber a Rabina Kelita Cohen e a gente vai estudar junto com ela, ou através da condução dela do estudo, a Parashá Vayera. A gente começa fazendo as bênçãos do estudo da Torá, ou de lidar com as palavras da Torá, como seria a tradução literal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torá. Amém. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bem-vinda, Kelita, a palavra é sua. Obrigada, Davi. Uma alegria estar de volta com vocês. É sempre um prazer a gente poder se encontrar, especialmente quando é para estudar, né? Porque eu estudo, eu já digo para vocês que eu não trouxe um discurso, né? Eu trouxe algumas provocações para poder a gente pensar juntos. E eu queria contar para vocês, deixa eu olhar aqui, ver se tem algum rosto. A André, o André está aí. O André já na segunda-feira nós já falamos sobre um projeto, então eu vou compartilhar com vocês um projeto que vai além da gente e a gente começou uma discussão sobre ela no estudo, no grupo de estudos da Paraxá lá na CIP na segunda-feira. E eu fiz várias anotações para vocês verem que eu que estou fazendo o dever de casa. Fiz várias anotações lá e agora eu vou levar mais um pouquinho de insights também de vocês para esse projeto. E agora eu vou contar para vocês sobre qual é o projeto. O Davi até olhou assim, hã? O quê? É, a, Na década de 80, a Torá foi traduzida para o inglês por Gunther Plaut, né, pensando na ideia, pelo movimento reformista, pensando em ter uma, uma Torá com uma linguagem mais apropriada e adaptada para a realidade, né, e com comentários que também fossem adaptados à realidade, fizessem, fossem coerentes com a realidade. E nós falamos da década de 80. Esse foi o Humash que nós traduzimos, que a UJR traduziu, levou 8 anos a tradução para o português, e é a melhor versão que nós temos da Torá atualmente, que tem essa preocupação de pensar o que essas palavras, qual é a sensibilidade do momento, a sensibilidade das pessoas em relação ao texto, né? Então, uma tradução, nem sempre a tradução de alguma maneira ela abarca o zeitgeist, o espírito do tempo, do momento que a pessoa que o tradutor está fazendo aquela tradução. E uma linguagem da época da década de 80 hoje provoca algumas reações nas pessoas quando leem. A gente mesmo, assim que foi publicado o Rumash Plaut em português, a gente começou uma revisão, já falou, opa, pera lá, essa história aqui, Diná, não tá legal, não tá legal o comentário que está aqui, sabe? Algumas coisas foram chamando atenção e foram movendo com as nossas sensibilidades. Então, o movimento, a CCAR, então iniciou um projeto robusto, né, agora, recentemente, né, de fazer uma nova tradução
e a tradução está sendo feita por uma rabina e um rabino, e eles organizaram a página, né, pensando no formato do Talmud. Então, a gente tem ao centro de duas páginas, eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem como que está, porque é muito importante que é a partir disso que vai vir o nosso estudo, mas espera aí. Olha, aqui a gente tem o hebraico, são duas páginas, né? Quando você abre o livro, é o Humash, né? Não é o Sefer Torah, é o Humash. É em formato de livro. Então, aqui está o meio do livro, a página da esquerda, da direita e a página da esquerda. Então, a gente tem aqui ao centro o texto em hebraico. A tradução ao inglês está no seu lado oposto ao centro também. O que que a gente tem nesse lado de cá? A gente tem o pshat. O que que é o pshat? É a tradução interpretativa de determinados trechos, determinada palavra que é sensível ou que tem alguma coisa que precisa ser explicada sobre ela. Então, a gente tem aqui o texto diz no Passuk 2, aqui diz assim: então 3 pessoas se aproximaram dele. Aí, o que que é isso? Então, 3 pessoas se aproximaram dele, aí vem um comentário logo aqui explicando. Aí, o tradutor escolheu aqui, my lords, meus senhores. E aí ele vem explicando por que que ele escolheu meus senhores. Então, isso aqui é o comentário na forma do chat, né? A forma literal. Do lado de cá estão as Mekorot. Mekorot são as fontes de comentaristas clássicos, modernos, de outros tempos, a respeito do texto da Torá. Então, aqui a gente tem Midrashim, a gente tem os comentários que os sábios do Talmud fazem a respeito daquele trechinho específico e tudo mais. E na parte de baixo, tem os Hidushim, que são essas novidades que do nosso tempo, da contemporaneidade, de pessoas de hoje. Então, aqui, Liz Alper, né? É uma pessoa que fez um comentário sobre a hospitalidade e é alguém especialista em alguma área. Pode ser que seja uma especialista em, por exemplo, uma pessoa vai falar sobre Bikur Holim, e aí pega um comentarista de uma pessoa que trabalha em hospital, né? Um especialista em acolhimento no hospital. E aí, a- esse projeto, ele está na etapa de revisão. A revisão desse material está sendo feito por rabinas e rabinos no mundo inteiro com os seus grupos de estudo. Então, a gente está na Parashat Vayera, e então, eles me enviaram, né? Eu faço parte do projeto, eles me enviaram esta Parashá, justamente esta, para que a gente possa analisar e mandar de volta para eles os feedbacks em relação a isso. Então, dos 3 conteúdos que eles me enviaram para o estudo, para a revisão, são 3. Um é sobre o riso de Sara. O segundo é sobre, cadê? Sodoma e Gomorra. E o terceiro sobre Agar, Ismael e Poço. Desses 3, eu escolhi o primeiro, o riso de Sara, para a gente poder conversar sobre ele. Então, a gente vai se dedicar hoje, se debruçar nesse estudo. Desculpa o tempo que eu tomei nesse preâmbulo antes de começar o estudo, mas eu achei importante compartilhar que para a gente poder perceber que a gente é parte de alguma coisa que vai ser nossa daqui a pouco.
porque vai vir para a gente, vai estar à disposição. E a gente tem a possibilidade de contribuir com as nossas reflexões, com pensar como que a esse texto, se esse texto reflete a nossa maneira de olhar para ele, se ele reflete a maneira como nós pensamos as relações entre as pessoas e as personagens que fazem parte dessa história. Então, nessa história, que vai do primeiro passuca até o 15º, né, que é a história que começa com a Abraham está sentado debaixo de uma árvore, no pleno calor do dia, e se aproximam três personagens, né? Aqui a gente já tem. Então, eu acho que o legal é a gente poder ler o texto. A gente tem a referência em português. Deixa eu pegar a minha aqui, o meu Rumacho, um segundo. A gente tem, então, em hebraico, em inglês, em português, né, para a gente poder pensar juntos sobre esse texto. Então, eu queria saber se alguém quer começar a ler o primeiro passuco, lembrando que a gente vai ser mais rápido no começo, porque o riso está lá no 12 e no 13, mas tem alguns elementos, algumas coisas interessantes no caminho, na história, que valem a pena a gente olhar com um pouco de criticidade, de atenção, né? E se não tiver, também a gente pode passar direto, a gente vai seguir adiante. Quem quer ler, começar a leitura? Só uma pergunta técnica, querida. Você quer fazer a leitura do que exatamente? E da onde? Do 18:1 em Não, diante. não, mas. Bereshit. Usando o inglês? Não, Não, não. não, 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 não. Por isso que alguém vai ler. Eu posso até tirar aqui para não Não, não, confundir não. ninguém, Tudo para a bem. gente poder A se gente olhar. é ler do Plaut atual, é isso? Isso, do Plaut. Isso. Só para ficar claro. Tá bom. Ah, Então, sim. Obrigada. tá bom. Algum candidato aí? Vai, Renata. Tá, eu posso ler. Aquele só me fala o a partir de que versículo? Capítulo 18:1. 18. Tá bom. A Vamos gente lá. vai do 1 até o 15, então, só para saber o marco referencial nosso. Tá bom. Combinado. Então vamos lá. 18, 15. Eu tô 17 aqui, cara. O Eterno lhe apareceu perto dos carvalhos de Mamré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia. Ao levantar os olhos, ele viu, eis, 3 homens de pé diante dele. Ao vê-los, correu da entrada da tenda para encontrá-los e prostrou-se no chão, ao chão. Ele disse: Meus senhores, se encontrei graça aos seus olhos, por favor não passem adiante por seu servo. Que se traga um pouco de água, então lavem seus pés e descansem sob uma árvore. Permitam-me trazer um pedaço de pão para que se recomponham. Então poderão seguir em frente, agora que vocês encontraram seu servo. E eles responderam: Muito bem, faça como você propõe. Tá, Abrão, então, tá bom. vamos pensar aqui em algumas coisas do que foi levantado. Primeiro, uma que eles não anotaram, mas eu acho interessante a gente poder olhar, e a gente falou sobre isso no. Olha, eu tenho tantas milhões de janelinhas abertas que quando eu mexo na minha tela, eu não sei se bagunçou para vocês, mas na Não, minha não, tela aqui agora está tudo em ordem. movimenta. Aqui Então tá tá tudo em tudo ordem. bem. Tá. A gente, eles não. Se a gente for olhar, você viu aí que na tradução tá o eterno, né? E eles optaram, no inglês, agora na nova tradução, optaram por manter o tetragrama e não traduzir. O que que vocês acham disso?
vai obrigar o pessoal a estudar hebraico, né? No mínimo quatro letras, três letras, né? Porque uma é Quatro repetida, né? letras. Tá Três. bom. Três letras do hebraico vai ter que saber. Ah, eu acho interessante. Eu já vi isso em vários sidurim também, né? Essa ideia de não tentar traduzir, né? Enfim, já que é um nome próprio, né? Tem uma questão, né, que é traduzir, traduzir um nome, de alguma maneira, tem uma escolha, Interpretação. É uma uma interpretação. interpretação. É uma interpretação. Você falar o eterno, você poderia dizer, o que poderia dizer no lugar? O grandioso, pronto, O sei lá. grandioso, ou O poderia dizer O sagrado. Adonai, o sagrado. sagrado, né? Por exemplo, no Plaut, em português, Ben Adam está traduzido como mortal. Eu não traduziria como mortal, eu Ser humano. traduziria como humano, né? Ó humano, né? Se eu tivesse que traduzir ao pé da letra, eu traduziria como terráqueo. Ó terráqueo, né? Porque Ben Adam, o filho da Da terra. terra. Eu traduziria como terráqueo. Então, ele traduziu como mortal, porque ele fez uma diferenciação entre o divino, que é imortal, e o Ben Adam, que é o humano, que é mortal. Mas, para mim, isso limita muito a visão do humano. O humano não é. O que torna o humano humano não é apenas o fato dele ser mortal, né? Tem outras coisas, outros elementos. Da mesma forma, o que torna Deus Deus não é só o fato de ser eterno, de não ter fim. Tem outras coisas que estão dentro do universo semântico da representação divina para a gente, né? Então, eu acredito que a intenção dos tradutores atuais, agora, seja deixar que o próprio leitor interprete, entenda Deus desde o seu olhar de Deus e não de um olhar que o próprio tradutor já coloque em cima da pessoa. Não sei se vocês coincidem com essa interpretação minha do porquê dessa escolha, né? Que para mim isso é um marcador importante, né? E a outra coisa, quando ele começa a falar sobre três pessoas em pé diante dele, perto dele, né? Três pessoas perto dele. Nesse momento, essas pessoas elas são chamadas de anashim, pessoas, né? Anashim. E em algum momento elas são reconhecidas como mensageiros divinos, né? E isso faz parte de um dos comentários do Pshat, né? Dos comentários que eles selecionaram aqui. O que que vocês acham? Ah, tem Onde é que aparece Deus nessa história? Tem gente que fala assim: um era Deus e dois eram os anjos. Outros falam, não, eram três anjos, porque outros aqui falou Anashim, três pessoas, né? Onde cabe aqui que de repente Deus está no meio da história, né? Deus apareceu para Abraão enquanto ele estava sentado aos pés desse carvalho, né? Deus apareceu para Abraão. Onde é que, onde é que sintoniza Deus com essas três pessoas? Alguém tem alguma? Posso falar, Rabino? Claro que sim, Té. Eu acredito que seja na representatividade, no papel que cada anjo iria exercer. Porque outrora Deus, há outras passagens também, falando e o Eterno não se apresentou, e apareceu o Eterno Abraão. Só que não apareceu, ele se manifestou. Essa foi uma forma
essas três figuras, essas três pessoas, de Deus também se revelar a Abraão, além da representatividade do papel de cada um, de que a promessa dele estava mais próxima do que ele poderia imaginar, ou até mesmo ele poderia já não mais acreditar. Basicamente isso que eu acredito. Tá bom. Aqui não falou qual é o papel de cada um, né? O que que um faria? Você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, o outro aquilo outro. Não ficou claro, mas são três mensageiros. Esse desconforto, o comentário do Pshat traz, né? Aqui, nessa escolha, o comentário traz que não fica clara essa relação, porque lá no versículo 11 vai voltar a falar sobre essas três pessoas como Melachim, né? Então, de Anashim para Melachim, né? Então, são mensageiros, de anjos para de pessoas para mensageiros. O comentário que é feito aqui é que parece ser uma composição de diferentes narradores da história, e aí a Torá, como a Torá fez uma compilação, e de repente você tem ali um, a mesma história contada por duas pessoas, que depois se fundiu num texto único, mas preservou as escolhas de cada narrador, né? Essa é uma interpretação das pessoas que são especialistas no texto bíblico e inferem e vão separando pela linguagem os potenciais, potenciais fontes, né? As fontes dos comentaristas, né? Então, isso aqui é só um parênteses, um detalhe para a gente poder pensar na composição do texto, né? Esse texto vai aparecer um pouco mais na frente, outra superposição de histórias, né? Então, alguém quer continuar? Davi, você foi até onde? Até o final do 5. Até o final do 5. Alguém Agora seria o quer ir a 6. partir do 6? A Rafa não vale porque ela tá com o microfone barulhento. Renata, quer tentar você? Você tá com o microfone aberto? Renata? Eu? Posso ler, Você tá com o Rabi? microfone aberto. Bom, pode ser, Jailson. Vai, como for mais fácil. Vai lá. Não fechamos. Abraão então se apressou em direção à tenda, até Sara, e disse: Depressa, amasse 3 medidas de farinha de trigo e asse alguns bolos. Em seguida, Abraão correu até o rebanho e pegou um bezerro, tenro e sadio, e o entregou ao jovem servo, e rapidamente o preparou. Pegou o leite coalhado, leite fresco e o bezerro que preparara e colocou tudo diante deles. E enquanto ele permanecia de pé, diante deles, sob a árvore, eles comeram. Tá. Então eles. Aqui, vamos só parar um pouquinho aqui para um detalhe que para mim chamou atenção. Não chamou atenção do comentarista, porque o comentarista não acrescentou isso aqui, não trouxe. Mas para mim chamou atenção a mudança na velocidade das coisas nessa narrativa, nesse momento. Por quê? A gente tem Abraão debaixo da árvore, num sol escaldante, logo depois dele ter feito a circuncisão, né? Então tá a Milá, ele tá lá debaixo, né? Isso tá num dos comentários, quer ver? Eu vou localizar aqui o comentário que fala sobre, vai estar nas Mekorot, quer ver? Aqui, ó, aqui em Baba Metzia 86b, né? Que tá do lado direito da página. Diz assim: os rabinos perguntam: qual é o significado da expressão o calor do dia? No versículo 1. Rabi Hamá, filho de Rabi Hanina, diz: era o terceiro dia após a circuncisão de Abraão.
E o abençoado santo veio perguntar sobre seu bem-estar. Ó, Deus vem, imagina, ele está convalescendo no terceiro dia da sua milá, ele está convalescendo no sol escaldante do meio-dia, e Deus vem perguntar para ele como é que ele está. O abençoado santo abriu o céu para que o sol brilhasse e os visitantes fossem dissuadidos a visitar Abraão devido ao calor. Tudo para que ele pudesse se recuperar em paz. Este sábio, Rabi Hamá, filho de Rabi Hanina, vê essa ação como apenas um exemplo de Deus modelando os caminhos que devemos seguir. É um comentário do Talmud que se refere àquele primeiro momento. Então, por que eu deixei para poder fazer esse comentário logo mais abaixo, justamente quando a história começa a mudar? Porque nesse momento, imagina, ele está convalescendo, terceiro dia da Milá, ele está deitado ali, debaixo da árvore, tudo está na maior calma possível. Tudo acontece com muita calma. O que acontece no meio do deserto, com o sol quente, aberto, e uma pessoa debaixo da árvore? Nada, nada. Tudo está ali. E, de repente, essas três pessoas chegam e começa a palavra Maher, aparece 3 vezes nesse pequeno bloquinho. Vai Maher Abraham, depois Maheri Shelosh, ou seja, já no mesmo passuca tem a, a, a mesma palavra, e no passuca seguinte vai Maher La Sototó. Então está falando, e correu, e fez rápido, e foi rápido, e ele foi rápido, e ele correu para fazer, pega logo isso, amassa logo isso, serve rápido isso, e tal. Por quê? Qual é essa mudança, né? Por que tanta urgência num momento onde havia uma calma? Então, assim, de alguma maneira, a história está dizendo, a narrativa está levando a gente para um clímax, né? É como num filme, a gente está assistindo um filme, o filme vai tudo calmo, e de repente eles começam a aumentar o volume da música, acelerar o batuque do tambor, e o movimento de câmera começa a ser mais rápido, porque de alguma maneira ele está mobilizando o leitor ou o espectador para alguma coisa que vai acontecer, para o clímax, né? Então, tem aqui uma teatralidade dessa narrativa, dessa história, que não é só uma narrativa de um observador não intencional. Tem uma intencionalidade, porque antes de chegar ao clímax, ele está criando o ambiente para isso. Não podia acontecer, está debaixo da árvore, e de repente chegou Deus lá e falou assim: você vai ter um filho, né? Olha que história sem graça, né? Não tem clímax, né? Não tem, vou ter, sabe, assim, a história tem aqui um enredo que é muito interessante. Ah, então vamos lá, vamos continuar. Eu só fiz esse parênteses aqui porque isso me chamou a atenção. Não chamou a atenção dos leitores, mas se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito disso, como que isso impacta vocês, é agora. Eu quero fazer um comentarinho que já faz uns anos que eu já tinha visto essa passagem e um dia a gente estava conversando, eu e umas amigas, sobre isso e a gente chegou no impasse assim que Abraão, ele tinha tanto contato com Deus, ele sentia tanto a presença que mesmo quando vinha alguém amando, mesmo sem ele saber, ele já logo meio que assim se tocou. Já olhou assim e falou: Isso aí vem da parte de Deus. Então ele tratava, tinha aquela hospitalidade toda, né? Aquele incremento todo com qualquer um que chegasse lá. Só que naquele momento que eles falaram com ele, ele
deu aquele start, ele percebeu que tinha algo de diferente. Por isso que ele se apressou, porque ele já imaginou que tinha, não que era Deus em si, mas ele falou, é algo especial, tem algo muito específico aí, e eu tenho que correr para poder ver o que que eles querem. Então, que ele sentiu um pouco essa essência toda. Obrigada, Fabiane. Eu acho que aqui cabe o comentário do André na segunda-feira. O André colocou uma coisa bem interessante que, para mim, foi um insight muito iluminador de pensar o seguinte: a hospitalidade, que a gente fala muito da hospitalidade, inclusive esse é a escolha, é a escolha dos comentários, né, nessa tradução, né, a hospitalidade. E o André falou de uma coisa que falou da curiosidade, né? A curiosidade é pouco explorada nisso, né? Você está no meio do deserto, no meio do nada e tal, e vem se aproximando três pessoas, alguma coisa diferente está acontecendo, né? Quem são? Por que que eles vieram e tal? Por que que eles se apressa para fazer as coisas? Tem ali um quê de curiosidade. Então, o que você está colocando agora, eu acho que agrega isso, porque é o seguinte: o sol nasce todo dia. E a gente, pelo fato do sol nascer todo dia, às vezes a gente não para pensar no milagre que é o sol nascer cada dia, né? Então, a gente recebe pessoas todos os dias, a gente se encontra com pessoas na rua todos os dias. Talvez se a gente tivesse, se a gente acionasse o nosso modo curiosidade, cada vez que a gente se encontrasse com alguém, que a gente trombasse com alguém na rua, se a gente tivesse esse do que você falou, peraí, algo especial tem aqui nesse encontro, né? Talvez a gente transformasse cada encontro em algo especial, porque a gente se prepara para isso, né? A gente se coloca nessa posição de olhar o mundo desde essa perspectiva, né? Desde a Sim. perspectiva do uau, né? Todo Colocar até encontro. uma coisa, tipo, ah, hoje eu tô passando por isso, eu encontrei uma pessoa que faz tempo. Não é à toa, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Tá tudo Tudo sincronizado. tudo sincronizado. Então, eu acho que a gente não naturalizar as coisas, por mais que elas pareçam natural, né? Que seja corriqueiro, cotidiano, a gente encontrar pessoas, mas essa atitude de Abraham aqui é uma atitude que nos mostra que mais do que simplesmente ser hospitaleiro, mais do que simplesmente deixar a tenda aberta, é a gente poder ter uma atitude ativa no sentido de olhar aquele encontro como algo especial, porque se for simplesmente hospitalidade pela hospitalidade, todos os dias, que diferença faz, né? Só aí um, um comentário sobre sobre esse aspecto da, da percepção de Abraão nesse dia e do que os sábios trouxeram em termos de contribuição ou de percepção deles a respeito desse movimento de Abraão no terceiro dia e o elemento da temporalidade sobre a circuncisão, né? Porque a gente não teria essa referência se isso não viesse do Talmud. Acho que na Torá não está claro exatamente a temporalidade, né, do momento é, onde aquela narrativa daquele ato da circuncisão e o momento seguinte, e o frame seguinte, não fica claro qual é a relação temporal entre elas, porque na Torá, um episódio que está ao lado do outro pode ter anos, né, de diferença, né? Mas o Talmud vem e coloca para a gente que esse é a temporalidade. Então a gente tem um recurso adicional para a gente poder olhar para o texto com outro olhar, porque é muito diferente um Abraão que está ali no seu pleno vigor, né, e vai se mover, daquele Abraão que está numa convalescência, né?
que está num momento delicado, num momento onde ele demanda cuidados. E ele, no momento onde ele demanda cuidados, ele está cuidando, né? Ele se coloca no lugar de cuidar, né? Sim, Renata. Rabina, quando a senhora falou, descreveu, eu achei muito interessante a montagem do cenário, um cenário que está calmo, ninguém está fazendo nada, um calor danado. Me pareceu que quando ele fala, o Eterno lhe apareceu perto, ao levantar os olhos, ele viu. Eu acho que ele constatou, não é que ele viu os três, as, é, as três pessoas se aproximando. Ele constatou a presença, porque eles já estavam na frente dele. Acho que foi uma constatação. E ele deve ter tido o que a gente chama de insight, porque quando ele constata essas três pessoas que depois são anjos, quando ele constata, ele se move muito rapidamente. E existe uma persistência também do número 3 aí. São três pessoas, como ele os vê, e ele pede para Sara tomar 3 medidas de farinha de trigo. Existe uma persistência desse número. Mas eu acho que foi uma constatação e um insight que ele teve de que eles não eram simples pessoas, mas eram mensageiros do Eterno. Faz sentido com o próprio termo vaierá, né? De pensar que E, e, não, o, e, o, e o não fala que, interessante não fala que foi se é aproximando, fala que apareceu e ele viu. que, de repente, ele levantou os olhos e estavam lá os três. E o mais interessante é a agilidade dele para um homem idoso, ele já é idoso, e provavelmente está com 99 anos aí, porque quando Isaac nasce, ele tem 100, e vai ser no próximo período, então ele deve estar com 99. E, e a agilidade dele em fazer, demonstrar a hospitalidade dele. Ele é muito ágil, ele fala, ele vai correndo, ele depressa faz isso. Me pareceu um contraste também a velocidade de ação da. Ótimo, obrigada, Renata. Eu gosto muito dos contrastes, sabe? Eu acho que o contraste, ele não acontece, ele é uma virada, né, de chave de alguma coisa. Então, cada vez que tem um contraste, eu gosto de olhar para o contraste para poder pensar o que que essa história está querendo dizer para a gente, mostrando esse pêndulo, né? Então, obrigada por ter chamado a atenção, André. É, você, Kelita, perguntou o que que essa história quer nos trazer, né? Hum. Eu gosto muito de usar um exercício, é, talvez um pouco herético, ainda não cheguei no erótico, mas no herético. Mas a gente vai chegar lá. Vou chegar lá, tá? É, primeiro, assim, podemos tirar Deus da história para ver o que que é o comportamento humano? Então, eu ainda não cheguei em Deus, mas podemos tirar os três anjos do negócio para ver o que que é, o que que está acontecendo. Abrão é um personagem que aparece, ele era o primeiro personagem, talvez é a maneira como o judaísmo nós temos de conceber um herói, né? Não um herói com uma espada que corta 5 cabeças, mas um herói que consegue o tempo todo, com 90 ou 100 anos, se reinventar. Então, esse momento, ele faz a circuncisão, ele acha uma nova motivação
uma uma nova motivação para a vida dele, já com essa idade avançada, inclusive ele e ela, né? Os dois vão, vão viver um processo de se reinventar, de se renovar, de se autorrevolucionar, não importa com a idade avançada. Então, Muito legal. esse deslumbre que você quer falar, que a Renata falou, ela é importante porque é no deslumbre que aparece um ato de fé que você vai prosseguir, não importa qual é a sua situação, você está determinado a se reinventar. Vamos ter um filho, esse filho vai ter um significado diferente do apenas multiplicai-vos. Vamos lá, vamos continuar. Vamos. Quem quer continuar lendo a partir de do, a partir do 8, é? Não, do 9, né? 9. 9. 9. Vamos lá. Agora tá bom o som, dá para me escutar bem? Dá sim, Rafa. Vou ler o 9. Então eles lhe disseram: Onde está sua esposa Sara? Ali na tenda, ele respondeu. Um deles disse então: Esteja certo de que retornarei até você nesta época, no próximo ano, e sua esposa Sara terá um filho. Agora Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. Aí aqui o texto diz, né? A regularidade das mulheres já havia cessado para Sara. Assim sendo, Sara riu intimamente, pensando: Agora que estou murcha, terei eu prazer com meu senhor tão velho? Mas o Ah, Senhor disse a Abraão: aqui, antes do próximo, que aqui bem importante, bem interessante aqui. Bom, então, essa descrição aqui do que estava acontecendo. Chega, quem que chega para poder dizer para conversar com Abraão? Um deles, né? Aqui diz, um deles. Um deles disse a Abraão: Esteja certo de que eu retornarei até você nesta época no próximo ano e sua esposa terá um filho, né? Então, daqui um ano vocês vão estar com filho. Eu vou voltar e vocês vão estar com filho, né? Um deles. E Sara escutava ali da sua tenda, né? Então, a gente tem uma tenda. Vamos pensar quando você está lendo um livro, né? E vai descrevendo o ambiente, descrevendo o espaço, alguma coisa tá querendo colocar a gente dentro do lugar, né? Tá levando a gente para aquele espaço, para aquela experiência, né? Tá convidando a gente a entrar ali e a ver Sara nesse lugar atrás dessa cortina. E aí diz, atrás dessa porta, não era porta, a entrada da tenda, atrás dele, né? E aí abre um parênteses para dizer, aí já é o narrador dizendo que eles estavam velhos e que a regularidade das mulheres, essa foi a escolha do Plaut, no caso do deixa eu olhar aqui qual foi a escolha do Pshat. Onde que está? Onde fala aqui, o modo das mulheres havia cessado há muito tempo. Diz assim: o modo das mulheres refere-se ao seu ciclo menstrual. Não apenas a fertilidade de Sara era questionável há anos, porque ela já era relatada como infértil, né, na narrativa. A gente já tem as histórias anteriores da dificuldade dela em conceber. Então, não só ela já tinha uma marca da infertilidade, como agora, nesse momento, ela tem uma dupla impossibilidade, porque agora ela não só
mantém aquela infertilidade anterior quando ela ainda ovulava, quando ela ainda menstruava, mas agora a menstruação já cessou, ou seja, é uma mulher na menopausa, é uma mulher que a concepção se torna ainda muito mais difícil, né? E aí ele continua dizendo aqui no Pshat, tornando a sua gravidez prevista duplamente milagrosa. Então, tem uma ênfase aqui na questão do milagre, né? Ou seja, para que isso acontecesse, teria que romper duas barreiras da possibilidade, né? E aí agrega que a reza, rituais e práticas de nomeação na África atestam que a crença de que os úteros precisam ser abertos pelos deuses para que uma gravidez possa ocorrer. Ou seja, que em qualquer momento onde uma concepção acontece, onde uma criança é gerada, por mais que você tenha todas as condições para que ela aconteça, você tenha uma ovulação regular, você tenha um espermatozoide que chegou ali no tempo certo e com todas as condições climáticas e possíveis, tal. Mesmo nessa condição, a concepção para ela acontecer, ela é um milagre. E as diferentes culturas abordam isso quando a gente pensa nas culturas orientais, as culturas orientais que viam as coisas como divindade, né? Precisava que uma divindade intervisse para que uma concepção se desse. Então, aqui precisa ainda de uma divindade muito potente para poder conseguir fazer essa coisa acontecer, né? Aqui o divino escolhe abrir o útero de Sara, além do período biológico em que isso seria possível. Então, esse é o comentário do Pshat, né? Eu vi que a Renata falou um monte ali enquanto estava com o microfone fechado, mas eu vi que ela concordou com essa observação, né? Com esse comentário. Mas aí a gente tem, e que a Rafa leu para a gente, que Sara, nesse momento, agora começa o riso. Eu falei que a gente iria falar sobre o riso, né? Fala que Sara riu, e ela riu como? Qual foi a palavra que descreve o modo do riso dela, Rafa? O meu Rafa daqui falou: Oi? O modo que ela riu intimamente. Ela Intimamente. não Então, deu vamos uma ver qual gargalhada. Foi algo. é um riso íntimo, né? Ótimo. Vamos ver a palavra que usa no hebraico. No hebraico fala. Titzhak. Fala Bekirba, né? Bekirba. Bekirba é tanto é de proximidade, de karov, mas também é a raiz da palavra entranhas. Ela riu nas suas entranhas. Pensa num riso que acontece dessa natureza, que o Plauto falou que era intimamente, na sua intimidade. Mas a palavra, ela pode ser lida de uma forma mais objetiva. A palavra nos permite pensar numa proximidade ou pensar numa localidade. É uma escolha. É uma escolha interpretativa do tradutor, do intérprete, de quem interpreta. E a palavra escolhida pelo Plaut, ela é quase que tentando busca suavizar algo que também está dizendo, né? Imagina você dizer, ela riu nas suas entranhas. Oi? Né?
que é isso? Rio nas suas entranhas. Parecia não fazer sentido, a menos que a gente continue a leitura. E aí a gente continua a leitura e fala Aharei bilti, biloti, Aharei biloti. Aharei biloti está dizendo depois que havia secado, porque é de seco, de secura, né? A tradução fala de murcho, não é? Murcho. Murcha. Eu Agora costumo que estou murcha. Ou seja, falou sobre um ressecamento, tá falando novamente de uma fisiologia. Não está falando de um sentimento, né? Agora que eu estou murcha, porque o tempo passa e a gente vai ficando mais, né, assim, mais murchinho. Não está falando desse aspecto. Ela está falando que a fisiologia dos órgãos reprodutivos dela não, não eram compatíveis com aquela mensagem que estava chegando, porque afinal de contas, ela riu exatamente nesse lugar, ou seja, é como se aquela mensagem de alguma forma despertasse na fisiologia dela alguma coisa, porque as entranhas dela riram, né? Se despertaram, foram ativadas. Pensa quando a gente está vendo um filme e de repente entra alguma cena erótica ou alguma cena que nos mobiliza sexualmente. Qual é a resposta do nosso corpo em relação a isso? A gente poderia usar uma metáfora bíblica e dizer: riu intimamente, meu corpo riu intimamente. Não poderia? Alguma coisa, eu falei que a gente ia chegar no erótico, né? Então, a gente está chegando aí. É, a, e aí continua. Desculpem a perplexidade de todos aí que eu estou causando possa estar causando em alguém, mas a gente está fazendo um estudo entre adultos, né? E ninguém Rita, aqui você quer que eu fale a palavra mágica que saiu na segunda-feira ou não? fale, É eu que tenho que falar? por favor. Um orgasmo. Um orgasmo. Um orgasmo. Ela começa. Esse riso é quase né? É a metáfora de um orgasmo, né? Essa foi a leitura que na segunda-feira a gente começou e agora a gente está continuando por aqui, né? É, é um ato quase, é um êxtase. Rir no seu íntimo é, é você sentir que você está viva novamente, né? Algo que estava adormecido, de repente, ganha vida. E aí ela mostra como que ganhou vida, porque ela diz: depois que havia secado, aí tá ali Edna. E essa palavra Edna, aqui, a tradução, a tradução dela, antes de falar da tradução que eles escolheram, né, a tradução que eles escolheram aqui nessa versão, é, essa palavra lembra o quê para alguém, algum ou alguma de vocês? O Davi já murmurou alguma coisa com o microfone fechado. Testemunha. Ah, ah, It. Ed, It. ok, ok, também, um bom palpite. Quando eu li, eu associei com Eden, Gan Eden, Ah, tá bom. Jardim dos, o Jardim dos, Prazeres.
prazeres, o jardim dos prazeres. Na tradução do Pshat, eles colocaram aqui, já vou ler para vocês, banhada em prazer. Banhada em prazer. Aquilo que estava seco, agora está para mim banhado em prazer. É ou não é a metáfora de um orgasmo? Não é? E o Pshat diz assim, em relação ao substantivo Edná, que ocorre apenas aqui no Tanar, Nahum Sará aponta que agora se sabe que significa umidade abundante, que é o antônimo exato de murchar ou secar. E Robert Alter comenta que é cognato de Eden, e provavelmente sugere prazer sexual, ou talvez umidade sexual. Isso aqui está no livro de 2004, é um comentário dos 5 livros de Moisés, em 2004, de Robert Alter, que é um livro de muita referência. Então, vejam, se a gente for acompanhando o fio da meada da narrativa de um Abraham que está lento, prostrado, convalescendo, e de repente ele toma vitalidade, ele se acelera. Oi, onde é que estava aquele velhinho doente ali debaixo da árvore? De repente é um homem com agilidade, com vitalidade. E de repente a mulher dele também se redescobre, redescobre a sua sexualidade. Olha essa composição e essa construção da narrativa. E aí continua. Agora vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? O mais importante para mim é ouvir os comentários de vocês. Elita, só para reforçar, importante de novo o arquétipo abrâmico desse nosso herói, que com a idade consegue se reinventar, se revolucionar. Essa é a grande mensagem desse primeiro patriarca. E aí aparece E da até matriarca, né? e da matriarca do casal que reencontra o prazer para dar significado ao que será o filho que vai receber a transmissão da cultura. E tem uma coisa que. Sim, quem? Eu consigo entender aqui que essa mudança fisiológica dos dois, tanto dele criando essa agilidade, quanto ela sentindo esse prazer novamente, essa mudança fisiológica é para fazer com que o milagre aconteça logo depois. Sim, é necessário. O milagre não é pegar e falar assim, a concepção da Virgem, né? Não é isso. O milagre é justamente criar as condições, mas assim como o sol nasce todo dia e é um milagre, e não deixa de ser um milagre, a gente precisa fazer a nossa parte, né, para que o milagre aconteça, no caso de uma concepção. E até o momento em que eles se consideravam incapazes pela sua condição, por qualquer que seja a questão, enquanto eles se sentiam incapazes, o milagre não podia acontecer. E se a gente for olhar, a promessa de ter um filho aconteceu na paraxá anterior, da semana passada, que já tinha sido dito a Abraham.
que ele teria um filho com Sara, mas foi dito para ele. Então, foi mobilizado nele alguma coisa. Foi dado para ele uma chave de que algo aconteceria, mas as coisas não acontecem. Uma concepção não acontece só com uma pessoa, acontece com duas. A história teve que voltar a ser contada com Sara presente. Ela teve que ouvir, teve que acionar nela essa mobilidade. Ela teve que ter a mesma atitude que ele teve para Exatamente, acontecer. era dos dois, precisava dos dois, né? Isso aqui não é um jogo que se brinca sozinho. Isso aqui é algo que precisa dos dois, e os dois precisam estar mobilizados para isso, né? É, e, e aqui eu acho tão interessante como a narrativa bíblica não se preocupa com os tais pudores, né? Que a cultura acaba tentando levar a gente para um lugar como se as coisas que envolvem a nossa fisiologia fossem um tabu. A Torá não coloca isso nesse lugar. Ela coloca as coisas com uma naturalidade. Imagina que Sara está descrevendo aqui o que está acontecendo com o corpo dela nesse momento de extremo prazer. E está narrado, né? Não é um cinto de castidade, é outra coisa, né? É o oposto disso, né? Tem aqui, eu acho lindo ver como a nossa tradição e o Talmud é irreverente. Ele é irreverente. Imagina se ele é reverente à nossa cultura do século XXI, o que dirá a revolução que foi o Talmud lá nos primeiros séculos dessa era? André tinha levantado a mão. O meu comentário desaparece diante dessas tuas últimas palavras, da irreverência do Talmud. Mas veja os paradoxos da própria Paraxá, que terminam não, tem como auge o êxtase, ou a umidade, ou o orgasmo e o prazer da concepção, que isso vem justamente quando o homem faz o pacto diminuindo o seu pênis, mostrando que, de certa maneira, quando você limita, de certa maneira, a sua sexualidade, talvez ressignificando ela, não só por umas questões higiênicas, né? Claro que foi, a gente atribui uma ressignificação à diminuição do, do, da parte peniana como um limite à sua agressividade e à sua sexualidade. Talvez agora sim o sexo possa ser mais completo do que ele era antes. Não sei, estou viajando. Ok, ok. A gente pode pensar que talvez não fosse o momento mais apropriado para uma relação sexual, né? 3 dias após uma circuncisão, né? Talvez não fosse o mais confortável naquele momento. No entanto, ele se mobilizou, né? Ele teve uma prontidão, né, para atender aquela mensagem, né? Davi fez assim. É que não necessariamente foi logo em seguida, assim, pode ser, porque foi um ano depois. Como demora 10 meses, 9 meses para nascer a criança, então ainda tinha um tempinho. Aí Abraão pôde terminar de se recuperar para então, enfim, capítulo 2. Eu estou só localizando aqui uma história, porque eu acho que uma das Mekorot fala que nesse mesmo momento É? ela concebeu.
Enfim, claro Uma que. delas, mas eu Não, tenho mas que tudo bem, voltar foi a tudo muito olhar. rápido, é verdade, mas É. a tradição diz que foi um ano depois, né? Que foi nesse mesmo momento do ano Não, quando seguinte, né? nasceu. Quando Quando nasceu. nasceu isso. Ah, não, quando nasceu isso, quando nasceu. Portanto, tem um espaço entre, enfim, o momento da Teria, concepção. teria um espaço Ter aqui. espaço, poderia Mas ter. eu acho que tem uma cor que vai dizer sobre que nesse momento ela concebeu. Eu depois vou localizar e compartilho com vocês. Débora. Então, mas eu acho que para mim faz muito sentido o conceito do milagre, né? Que o milagre, não importa se foi ali, instantâneo, 3 dias, ou se foi 2 meses, até 2 meses depois, o ato em si, né? O ato desejoso de ambos os lados, né? Tanto dele quanto dela. Mas o milagre, né? E eu gosto muito de pensar que o milagre é um ato natural, feito de uma maneira que ainda nos é desconhecida. Então, acho que a presença de Deus aqui, eu gosto muito dessa questão da espiritualidade, né? Porque se eles estão conectados, eles vão conceber um filho. Se existe um amor, um desejo de um para o outro, vai ter a concepção, não tem como não. Até a psicologia explica isso profundamente, né? Ah, Tem um midrash muito bom o que você disse, porque eu vou localizar e vou mandar para eles nos comentários e vou dizer, Débora trouxe um insight interessante. Tem um midrash que diz que toda concepção envolve três. o É, divino, o homem, a mulher e Deus, né? E a o parte divina. divino. E É, aí o Midrash diz que, se eu me lembro bem, diz que a mulher entra com a parte vermelha então o sangue, a carne, toda a parte vermelha das estruturas vermelhas vem da mulher. Aí fala que as estruturas masculinas vem a parte branca, vem os nervos, vem os ossos e tal, e a parte divina, aí eu não me lembro agora, Davi, se você se lembrar desse Midrash, qual é a parte que vem? Deve ser a alma, né? Só faltou a alma aí. Eu acho Não, que é tô a brincando. pele, Mas eu não eu sei, eu acho não que é a sei. pele, é a parte que o dá o que você está contorno. trazendo do Midrash, eu já ouvi na ciência isso, né? Mas ouvi com relação às patologias, às doenças herdadas pelo pai e as doenças herdadas pela mãe. Então é muito interessante, porque eu acredito que a concepção acontece com um amor absurdo, né? Que a gente, no nosso, na nossa humanidade, não conhece profundamente esse amor tão profundo, né? E eu também queria trazer um negócio que eu achei incrível, quando você diz que, lá no começo, eu entendi assim, que é treinar o nosso olhar para o incomum, né? O comum está aqui diariamente, mas dentro desse comum, desse médio, medíocre, existe o incomum. E a gente, para ver esse incomum, para ver esse raro, é só uma questão de treinar o olhar. Não sei, eu Uhum. gostei muito disso no começo, quando você fala de Abraham, né? Ah, obrigada, Débora. É isso, é treinar o olhar, é a gente não naturalizar as coisas, né? Exatamente. A Rê acho que quer É, falar alguma coisa. Rê, está fechado o teu microfone. Ah, pronto, eu abri. Eu consegui abrir. É, eu, eu entendo que n- esse Edna é uma renovação biológica. Eu gostei muito quando a Rabina falou
sobre essa parte fisiológica. Não há indício, como o Rabino colocou, de que houve naquele momento o ato sexual para a concepção de Isaac. Mas houve, sim, um milagre, foi a criação de um cenário fisiológico que predispusesse a esse ato e que Sara teve tanto prazer e permitiu a concepção na idade dela, e aí a gente pode até inferir um monte de coisas sobre o envelhecimento, e o que fica mais ou menos, eu entendi, é que essas variáveis que marcam o envelhecimento do indivíduo, elas são plásticas, elas não são fixas. E é isso que ficou demonstrado. Houve um reset, do relógio biológico dos dois. Eu percebo assim. Não sei se eu estou. Obrigada, Isso é o Renata. incomum. Obrigada, você trouxe um aspecto muito, muito, muito interessante e muito atual, que é a gente pensar o envelhecimento não como um declínio, mas pensar que o envelhecimento também é uma fase de movimento, que também a gente passa por renovações e que a gente tem possibilidade de se reinventar, essa plasticidade, né, fisiológica e também no momento de mais maturidade, né? Então, a questão do envelhecimento é um tema muito atual e que, se a gente pensar num Humash que é comentado, ele não pode deixar de fora essa sensibilidade do momento que a gente vive, onde o envelhecimento é um tema tão importante, né? Sim. Uhum. Obrigada, Renata. Antes do Marcelo falar, deixa eu só perguntar para o Davi, o horário que está previsto, o término é? Era mais ou menos agora, mas podemos dar uma esticadinha. Quem precisa sair, obviamente, pode sair também, não tem problema. Tá, eu só queria. A gente não conseguiu na segunda-feira trazer os Hidushim para a gente, se a gente puder olhar o que comentaristas de Mais hoje modernos, tá? falam sobre, para a gente poder pensar como reverbera em nós, que eu acho que seria uma contribuição muito legal a gente pensar a visão atual. Então, vamos escutar o Marcelo e a gente Tá lê bom. um dos Daí a gente Hidushim. vai direto, tá bom. Oi, Crita, só para dizer que o final do Midrash que você trouxe diz que a parte que cabe a Deus Deus insere a alma, o espírito, a visão, a audição, a capacidade de falar, de se mover e a própria luz do semblante, elementos que trazem a vida, consciência e a imagem divina à matéria física. Olha, que coisa linda. O Davi acertou na mosca. Não, mas e Muito ela é bem. representada de todas as maneiras aí, né? Tá certo, é isso mesmo. Não, e os sentidos, né? Pensar que Isso, os é, sentidos isso. estão muito, muito Não, lindo, muito perfeito, lindo. perfeito. É, ótimo. Obrigada, Marcelo. Bom, qual foi a escolha desse Humash, né? Dessa nova tradução comentada, escolheu trazer para falar sobre o riso? Trouxe dois comentários de duas comediantes mulheres, porque vai falar sobre o riso de uma mulher, né? Vai falar sobre o riso de Sara. E o riso de Sara, ao longo do tempo, ele foi muito atravessado por julgamentos masculinos, né? Então, a crítica de que Sara foi incrédula a aquela mensagem, de que ela duvidou, de que naquele momento ela falou: Ah, como que isso vai acontecer? Né? Como se isso fosse uma expressão de dúvida, e a gente acaba de ler no texto que a gente lê uma outra história, né? Nessa narrativa, a gente
olha e não vê uma pessoa duvidando, vê uma pessoa se deliciando com o milagre do que está acontecendo, e aquilo também pode causar riso, né? O riso, ele pode brotar por diferentes questões. Ele não só o riso não é só sarcasmo, o riso não é só deboche, né? O riso pode ser também a alegria. A alegria produz o riso. Tem vários motivos que fazem o riso emergir e brotar, né? E por que que ao longo de milênios os leitores leram esse trecho da Torá com um olhar acusatório sobre a mulher? O tempo todo a leitura é que Abraão acreditou na promessa divina, mas Sara duvidou, né? Essa é a narrativa mais comum que a gente vai encontrar aí nos comentários a respeito desse trecho. E aí, os editores convidaram duas comediantes para falar sobre o riso. Como que elas veem o riso? E uma delas diz assim: surpresa! O riso é alegria e pode ser uma reação à surpresa, assim como ao inevitável. E aqui o riso de Sara é uma reação a uma notícia surpreendente, até um milagre, porque ela descobriu que ela vai engravidar naquela condição, naquela idade. E esta Sara ri do inevitável. E ela falou, porque essa autora, essa comediante, chama Sara. Ela fala, e esta Sara, eu ri quando subo ao palco como comediante aos 54 anos de idade, ou seja, ela, Sarah Silverman, ela tem 54 anos e ela diz: quando eu subo ao palco como comediante aos 54 anos, e ela diz: não estou dizendo que estou grávida, propriamente dito, mas eu não menstruo há 48 meses. Ou seja, ela está contando da experiência da menopausa, da vivência dela na menopausa há 2 anos. E aí ela fala que quando ela sobe ao palco e ela conta essa história, isso causa riso nela, porque ela se vê nesse lugar, aquela Sara e esta Sara, né? Algumas vezes rir é aceitar as coisas como são. O riso é a nossa maneira de ser quem somos. E é por isso que nós compartilhamos o riso. Essa foi a leitura de uma comediante, né, sobre o riso de Sara. E aí a outra, que é a Liz Glaser, ela vai dizer assim: lembro-me da primeira vez, ela fala sobre o tipo certo de riso. E com isso eu vou fechar, vou deixar se alguém quiser fazer algum comentário, eu não vou mais falar, só escuto, mas eu leio esse trechinho para vocês, para deixar vocês aí com esse pensamento também. Lembro-me da primeira vez que consegui arrancar uma boa risada durante um show. A força de uma sala inteira rindo exatamente no mesmo segundo me chocou de verdade. Acho que literalmente me joguei para trás, o que provocou outra risada. Aí eu simplesmente caí do palco. Ela fala: não caí, mas se tivesse caído, que risada teria sido? Ou seja, teria sido um outro motivo de outra risada. Os motivos para risadas, eles podem ser vários, mas a risada acontece. E acontece ao mesmo tempo com muitas pessoas, com pessoas diferentes. Nos 12 anos em que faço stand-up comedy, passei muito tempo ouvindo minhas próprias gravações para maximizar as risadas. Esse trabalho é extremamente sem graça. Se você me visse fazendo isso, pensaria que eu era um professor de direito corrigindo provas finais de direito imobiliário, algo que eu também fazia, pois comecei minha carreira na comédia da maneira tradicional, como professora de direito.
Meu objetivo é criar as maiores e melhores risadas, mas nem tudo é possível. O riso é a mesma coisa. Quando eu comecei na comédia, eu sabia que não queria provocar o riso das garotas malvadas, que riam de mim pelas costas no ensino médio. Olha como ela traz o aspecto do riso perverso, do riso sarcástico, do riso que tem uma intenção que não é boa. Ao mesmo tempo que ela falou do riso espontâneo, de quando ela conta uma piada, ou do riso que provocaria ela cair do palco, né? Então são risos diferentes e todos eles são risos. A, eu queria um riso que unisse a plateia, porque todos entenderam a mesma piada. E uma boa risada surge da alegria compartilhada. E aí ela fala de Vaerá, que Deus parece se ofender quando Sara ri da profecia do visitante, né? De que ela teria um filho dentro de um ano, apesar da sua idade avançada. Talvez Deus tenha se irritado com o riso de Sara, porque ela pode não ter acreditado, ou talvez Deus não tenha gostado da risada que recebeu, da risada que ele ouviu. Olha só como ela coloca em perspectiva a resposta de Deus à risada de Sara, porque Deus pergunta a Abraão. Ele não perguntou a Sara por que que você riu. Ele pergunta para Abraão e pergunta por que Sara riu. Se ele está do lado de Sara, por que que ele não vira para ela e pergunta por que você riu? Ele pergunta para ele por que que ela riu, né? Então aqui ela coloca em perspectiva essa condição tão masculina de Deus, né? Nesse momento. E aí ela coloca aqui, talvez Deus não tenha gostado da piada. E a primeira tentativa, e aí ela continua dizendo, e vai culminar em Yitzhak, que vai receber exatamente o nome de o riso, né? Para marcar a conexão desse filho com aquela risada primordial de Sara. Aquele momento, aquele foi o riso gerador dessa criança. Então, essa criança representa aquele momento do milagre. Ele é a própria expressão do milagre e por isso ele carrega o nome do milagre, que foi o riso. Então ele não podia ser o riso da dúvida. Ele tinha que ser um riso de algo além, o riso do uau do milagre, da surpresa, do surpreendente que é o milagre. Então, esses dois Hidushim que foram escolhidos para incorporar, eu acho que eles dialogam bastante com a, essa, essa nossa sensibilidade atual de pensar, de olhar a perspectiva do que acontece com a mulher a partir do olhar da mulher, né? E não a partir do olhar masculino. Porque, afinal de contas, está falando de uma experiência extremamente feminina. Essa narrativa fala de uma experiência feminina, né? Com isso, eu encerro e agradeço vocês pelos seus comentários, por embarcar nessa comigo, né? De da gente poder, de alguma maneira, contribuir, tecer as nossas próprias críticas ao que está sendo produzido aí com tanto empenho, né, em outras latitudes. E obrigada novamente pelo convite para estar aqui com vocês. Davi, Obrigado, você fecha com a Abrahá? Kelita. Obrigado, Kelita. O que você perguntou? Não, se você fecha com a Abrahá, Não sei que brachá você gostaria de fazer agora. eu acho que é da gratidão. Eu agora só faria da gratidão. Shehriano, hein? É do que você está pensando. Ah, não, eu não tinha pensado, eu tinha pensado no. Eu passei desde do eu pensei no Tov Leodot. Tá bom, pode ser. Pode ser.
Ai, Pode ser. Mas antes que alguém saia, só queria realmente mais uma vez agradecer, Kelita, pela sua disposição. É tão bom poder ouvir vozes femininas falando sobre a Torá sem nenhum preconceito, muito pelo contrário, né? É muito bom. Eu até ia comentar com você, eu não tive a oportunidade, te perguntei da sua disponibilidade uns dias, porque na semana passada a gente estava falando lá no residencial sobre Torá, enfim, não sei, e surgiu o assunto Rabina. E alguém no grupo lá dos residentes perguntou, mas existe Rabina? É verdade que existe Rabina? Eu falei, um dia eu vou trazer uma de carne e osso, preciso ouvir a voz dela, não vou só trazer a foto dela, vou trazer ela. Mas, enfim, vai chegar esse dia. É muito legal poder te ouvir, realmente, enfim, que seja mais uma de muitas vezes que você vai estar com a gente. Vamos então, seguindo a sugestão da Kelita, e quem quiser abrir o microfone pode abrir, e a gente cantar junto e agradecer por esse momento, né? Tov leodot ladonai, Tov Tov leodot leodot ladonai, Ladonai, Ulezamen, Lezamen, Leshimcha Leshimcha Elyon, Elyon, Tov Tov Leodot Adonai, Lehagid Baboker, Baboker, Hasdecha, Lemonacha, Leana, Valelot, Lehagid Baboker, Baboker, Hasdecha, Tov, Tov Leodot, Ladonai. Obrigado a todos. Sábado a gente vai continuar obrigada. falando sobre essa paraxá. Vamos ter muitas comemorações, de novo, muitas comemorações nesse sábado. Não, a Silvia não vai fazer Bat Mitzvah de novo, mas vamos ter outras comemorações nesse Shabbat. Natal Tov. A Silvia está bem no meio da minha tela aqui. A Silvia acabou de Vou fazer fazer Bat de novo. Mitzvah. Não, de novo não. Mas vamos ter bolo, vamos Pode ter levar muita aquele comemoração. bolo de novo, a gente aceita. Com certeza, Maravilhoso. maravilhoso, né? Maravilhoso. Tá bom. Nos vemos no sábado, se Deus quiser. E boa noite para todos. Obrigado, Kelita. Super, super bem-vinda, tá? Estaremos juntos em breve. Sim, sim. Não Vamos ter esqueci, já, semana. já vou colocar na agenda aqui. Isso, por favor. Maravilhoso, Kelita, parabéns. Muito, Obrigada. muito bom. Lindíssimo. Sempre Tudo linda, linda. maravilhoso. Obrigada. Muito Obrigada a obrigada. vocês pelos comentários, pela abertura, a escuta, a entrega. Muito lindo. Muito Boa noite. obrigada, Rabina Kelita. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite a Muito todos. obrigado, Rabina. Obrigado. Boa Tchau, noite, gente. Rabino. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.